Olá pessoal, continuando nossos vídeos sobre filosofia, hoje vamos falar um pouquinho de um período denominado pré-socrático. Habitualmente a gente divide digamos assim, a história da filosofia no período antigo em período primeiro mitológico, depois um período chamado pré-socrático, filósofos socráticos, que seriam Sócrates, Platão, Aristóteles, e depois um período pós-socrático, denominado período helenístico. Vamos falar um pouquinho sobre os pré-socráticos. A primeira coisa que a gente tem que dizer é que essa separação é uma separação estritamente didática. As coisas não aconteceram assim, primeiro isso, depois isso. Não, isso é uma coisa que não acontece na história, na filosofia. As coisas vão acontecendo, vão se modificando, né? Você tem essa divisão, que é uma divisão, na verdade, artificial, para facilitar simplesmente o entendimento das coisas. Por isso que a gente fala que é uma coisa didática, mas não é estanque, rigorosa, né? Como pode parecer. O período pré-socrático, obviamente, diz respeito àqueles filósofos que vieram antes de Sócrates, o que já é uma coisa meio falaciosa, no sentido de que nem todos eles vieram antes de Sócrates. Por exemplo, um deles, que foi o Demócrito, ele era contemporâneo, até um pouquinho posterior a Sócrates, né? E eu fico com a impressão que, na verdade, essa separação de pré-socrático, de socráticos, acontece um pouco por bairrismo. Bairrismo no seguinte sentido: Sócrates, Platão, nem Aristóteles era macedônio, mas Sócrates e Platão, eles eram atenienses. E os atenienses tinham um orgulho muito grande de sua polis e tinham uma xenofobia, quer dizer, eles desprezavam, essa que é a verdade, eram bairristas, eles desprezavam os que eram fora de Atenas, fora da polis ateniense, né? Consideravam mesmo seres menores, digamos assim. A Magna Grécia, que era a Grécia toda, eles consideravam como se fosse fora do padrão, digamos assim, ateniense. Tanto que todos os pré-socráticos, e também depois os pós-socráticos, do período helenístico, todos eles dizem respeito a filósofos que não eram atenienses, né? Todos eles eram da Magna Grécia, eram gregos, mas fora de Atenas. Anaximandro, Parmênides, Pitágoras, Zenão, Demócrito, todos eles eram indivíduos que moravam fora da polis ateniense, né? E fundaram escolas como a escola jônica, a escola pitagórica, a escola atomística. Eles tinham uma característica que eles chamavam filósofos da physis, né? Eram naturalistas. Eles procuravam um princípio universal, um arquê, que fosse a origem de todas as coisas. Alguns achavam que esse princípio era a água, outros achavam que era o fogo, outros achavam que era o aperion, que era uma substância original das coisas. Mas enfim, eles tinham essa pegada que era uma coisa que unia todos eles. Quer dizer, todos eles eram filósofos voltados ao naturalismo, voltados a essa ideia de um princípio universal que era diferente da ideia socrática, que era uma ideia mais reflexiva, mais argumentativa. Todos eles já eram considerados filósofos, porque eles tinham, em alguma monta, esse pensamento lógico, essa ideia de argumentação, essa ideia de convencimento, né? Eles eram contra as sacralidades, contra os dogmas, contra o sobrenatural, né? O pensamento deles não era um pensamento atemporal, era um pensamento já filosófico mesmo, né? Mas tinham essa coisa, quer dizer, todos eles eram fora de Atenas. Então, essa divisão entre pré-socrático parece mais uma coisa bairrista mesmo, né? Para simplesmente separá-los, embora eles tenham algumas características que possam ser consideradas comuns, mas separá-los de Sócrates e dos que vieram depois de Sócrates. Okay? Se vocês
gostam desse assunto e querem outros vídeos a respeito, manda uma mensagem que a gente faz um vídeo a respeito.